Ao longo dos séculos, o cultivo da cana-de-açúcar se estendeu até tornar-se uma das principais culturas do mundo. O tempo foi passando e o cenário se mostrou promissor no Brasil. Hoje, o cultivo da cana já representa uma das nossas maiores riquezas naturais. Uma cultura que se modernizou ao longo do tempo. O CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, contribuiu muito para o avanço do setor. Suas pesquisas resultaram em novas variedades de cana, mais produtivas e resistentes a pragas e doenças. Tudo isso para garantir um processo com mais eficiência e produtividade que percorre uma série de etapas. Tudo começa antes mesmo do preparo do solo. Sabe onde? Aqui em cima. Os veículos aéreos não tripulados, conhecidos como vantes, sobrevoam as áreas onde serão realizados os plantios para analisar o relevo do terreno. Com este registro em mãos, os projetistas da equipe agrícola elaboram o traçado de plantio ideal para cada área, buscando a máxima conservação do solo, garantindo a sustentabilidade do cultivo da cana-de-açúcar e a constante melhoria na performance das operações mecanizadas. O solo então começa a ser preparado e o primeiro passo é a sistematização da superfície que garantirá as condições adequadas para o tráfego de tratores, veículos e equipamentos agrícolas. Em seguida, são aplicados os corretivos, uma mistura de calcário, gesso agrícola e fosfato que, como o nome diz, irá corrigir o solo para aumentar sua fertilidade, além de tornar as plantas mais tolerantes a prolongados períodos de estiagem. É aí que o preparo do solo entra em sua fase final. Assim são realizadas as operações que tornam o solo apropriado para o recebimento das mudas, como erradicação de soqueira, enxada rotativa, subsolagens e arações. Com o solo finalmente preparado, o plantio é realizado por máquinas plantadoras, que sulcam, fertilizam, distribuem as mudas e cobrem os sulcos, tudo simultaneamente. Esta é uma clara amostra da tecnologia aplicada nessa cultura que define suas linhas de plantio por meio de um projeto digital inserido no piloto automático das máquinas, responsáveis por executar o projeto no campo. Para garantir o crescimento saudável da muda de cana, 2 tipos de fertilizantes são utilizados na plantação: os minerais e os orgânicos, esse último produzido a partir da reciclagem da própria cana-de-açúcar. Uma técnica que utiliza a vinhaça e a torta de filtro como nutrientes complementares e os aplica diretamente no solo, de forma controlada. E é daqui de cima que o olhar para o plantio fica ainda mais preciso. Por isso, os vantes, aqueles mesmos que fazem a verificação do terreno antes do preparo do solo, aproveitam o voo para monitorar a qualidade dos plantios e, com isso, maximizar a produtividade agrícola. Após um ano de cuidados com o plantio, a cana-de-açúcar está pronta para ser colhida. A colheita é realizada pelas chamadas colhedoras, máquinas que cortam a cana rente ao solo e picam, para permitir seu carregamento e transporte. Esta operação é auxiliada por sistemas de piloto automático, seguindo exatamente as linhas derivadas do plantio e controlando o tráfego da colhedora na plantação. Então, para que o carregamento e transporte da cana sejam realizados com eficiência, a Raízen adotou um avançado sistema logístico de fila única de transbordo. Neste sistema, os transbordos que acompanham a colhedora durante o carregamento passam a aguardar a sua vez em uma fila única. Quando o transbordo que acompanha a colhedora tiver boa parte de sua carga cheia, a colhedora emite um sinal para que o próximo transbordo da fila se desloque até a colhedora em questão. Com isso, é possível obter a máxima produção do equipamento e o mínimo dano ao solo e à cultura. Aliado a isso, enquanto ocorre a colheita, o posicionamento da máquina é georreferenciado para que a produtividade do local onde está sendo realizada a colheita seja obtida e enviada eletronicamente para a unidade. Terminada a colheita, a cana-de-açúcar segue em direção à indústria, onde será processada e transformada em energia. Porém, nas áreas onde a cana foi colhida, o cuidado continua. Por lá, são realizadas as operações de aleiramento, cultivo, adubação, além do controle de plantas daninhas, doenças e pragas. Entre as pragas que causam mais prejuízos à plantação está a lagarta Diatreia sacaralis, também conhecida como broca da cana.
Ela se alimenta da planta e pode causar grandes perdas de produção. Por este motivo, a Raízen produz em seus laboratórios uma vespa que combate esta lagarta sem interferir o meio ambiente. Esta vespa, chamada Cotesia flavipes, é liberada nas áreas infestadas e faz o controle da praga, botando seus ovos nas larvas da broca para eliminá-la. Já a marranarva fimbriolata, popularmente chamada de cigarrinha da cana, ataca a raiz da cana-de-açúcar e faz com que ela não se desenvolva. Para combater esta praga, nossos técnicos de laboratório reproduzem o fungo Metarrhizium anisopliae e o aplicam nas áreas infestadas, e não causa danos ao ambiente. Todo este investimento em tecnologia está no DNA do nosso trabalho, a fim de preparar o canavial para a próxima safra e proteger o meio ambiente, e cada um de nós da Raízen para um novo ciclo que se repete a cada 5 anos. O processo de produção começa logo que a cana-de-açúcar chega à indústria. A cana é pesada e uma amostra é retirada utilizando uma sonda e segue para o laboratório, onde é determinado o teor de açúcar. Esse valor é utilizado para estabelecer o preço a ser pago pela cana e balizar o cálculo de eficiência da indústria. Os caminhões possuem uma identificação do local de origem da cana. Assim, é possível fazer uma análise imediata de qual local da fazenda foi colhido e como está a qualidade do corte e da cana. O fornecedor ou encarregado pela produção da cana pode usar estes dados para gerenciamento da atividade. Depois disso, a cana segue diretamente para as mesas alimentadoras, passa pelas esteiras transportadoras e pelo sistema de limpeza a seco, também conhecido como separador de palha, responsável por separar a palha da cana, que posteriormente será utilizada na geração de energia elétrica, além de promover a redução do consumo de água na indústria. A partir daí, a cana-de-açúcar é enviada para o processo de preparo, onde suas fibras são abertas pelas facas e martelos, seguindo diretamente para as moendas. Nesta etapa, o caldo, que corresponde a 75% do que é moído, é separado das fibras da cana. O bagaço de cana será queimado nas caldeiras, produzindo vapor de alta pressão que acionará os turbogeradores, responsáveis pela energia elétrica e mecânica. O resultado desta iniciativa sustentável impressiona. 100% das unidades da Raízen são autossuficientes em energia e em metade das unidades o excedente é comercializado no grid elétrico nacional. Mas o que acontece com todo aquele caldo extraído das fibras da cana? O caldo passará por um tratamento rigoroso, que consiste na correção do pH, aquecimento e decantação para a retirada das impurezas. Como consequência, temos o caldo clarificado, que será enviado para a próxima etapa do processo. O lodo residual, conhecido como torta de filtro, é então tratado e utilizado como fertilizante na agricultura. A próxima etapa é a evaporação do caldo, que tem como produto final o xarope, que nada mais é que uma solução com concentração de 60% de açúcar. O xarope é enviado para a seção de cristalização, onde ocorre o aparecimento de cristais de açúcar. Estes cristais vão aumentando de tamanho até o ponto que podem ser separados da solução por centrífugas e enviados ao secador para dar origem ao açúcar, que pode ser armazenado a granel ou em embalagens de 50 ou de 1.200 quilos para atender tanto o mercado interno quanto o externo. O outro produto da centrifugação é o melaço, que ainda contém açúcar e é enviado para o processo de fermentação para dar origem ao etanol, que é comercializado no Brasil ou exportado. Neste processo, o melaço e, em alguns casos, o caldo tratado é pré-evaporado. São misturados com água para a formação do mosto. O mosto é a solução açucarada em que o fermento é adicionado e o produto final é o etanol. Esta reação ocorre em reatores chamados dornas de fermentação.
O resultado do processo de fermentação é o vinho, com aproximadamente 10% de etanol. Ele é bombeado para centrífugas, onde o fermento é separado e retorna ao processo de fermentação. O vinho sem leveduras é encaminhado para o processo de destilação. A destilação separa o etanol da água e tem como produtos finais o etanol hidratado, anidro e a vinhaça. A vinhaça produzida também é utilizada como fertilizante na produção de cana, num processo contínuo de reaproveitamento e pode ser distribuída de duas maneiras diferentes, in natura ou concentrada. Com a evolução do setor, a Raízen construiu a primeira planta de etanol de segunda geração, cujo objetivo é produzir etanol a partir da biomassa, ou seja, do bagaço ou da palha da cana-de-açúcar. Mas não para por aí. A planta de segunda geração, localizada na unidade Costa Pinto, em Piracicaba, é integrada à planta de primeira geração. Esta sinergia proporciona ganhos logísticos e de custo. E o que isso significa? Ganho de produtividade, aproveitamento das sinergias de gestão de biomassa, balanço energético, fermentação e destilação. A biomassa gerada no processo industrial é utilizada tanto na caldeira para gerar energia, quanto na planta de etanol de segunda geração. A biomassa passa por um processo de remoção de impurezas e segue para o pré-tratamento. Este é um processo de tratamento térmico que visa romper as fibras do bagaço para expor a celulose e a lignina. Este material é colocado em contato com enzimas responsáveis pela quebra dos polímeros, celulose e hemicelulose, até o açúcar básico, glicose e xilose. Estes açúcares são enviados para o processo de fermentação, que seguem o mesmo procedimento de produção do etanol de primeira geração. Todos esses processos produtivos do etanol de segunda geração são submetidos a criteriosas análises em laboratório localizado na própria unidade e pronto para atender os mais elevados padrões de qualidade.